Opa, bem-vindos a este canal, começando o meu primeiro vídeo e hoje eu vou começar de uma maneira um pouco diferente, né? Como vocês podem ver. Eu escolhi esse título pro vídeo porque aprendi na marra que nós não somos nada sem disciplina e hábitos. E o intuito desse canal, na verdade, é começar alguma coisa. Tentar fazer valer a pena os conselhos e as experiências que eu aprendi, não só para mim, mas principalmente para mim tentar mudar alguma coisa, fazer alguma coisa, tornar esses hábitos parte da minha vida. Mas também para você, que se quiser ouvir alguma coisa, algum relato aleatório, algum bate-papo. Eu completei 19 não faz muito tempo. E pra mim, sinceramente, não mudou nada. Eu vi um vídeo esses dias falando sobre a crise dos 20. Ou melhor, a fase dos 20 e 21 anos. E eu não poderia concordar mais. Onde no vídeo ele dizia basicamente que é a fase do descobrimento. Tudo é novidade. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente mesmo tá sentindo. E diante dessa inabalável verdade e de toda a poesia e a filosofia que a vida significa, eu venho para compartilhar esses meus pensamentos, essas minhas melancolias às vezes. Então, se você curtir esse tipo de conteúdo, considere ficar. Sempre fui uma pessoa bem lenta. A minha personalidade é assim, o meu jeito de agir, o meu jeito de falar. A procrastinação, ela veio de brinde, né? Apesar de eu ter essa personalidade, esse jeitinho assim que é meu mesmo, eu tinha muito problema com procrastinação. Tinha não, eu ainda tenho. O que você imaginar, eu já tentei fazer. Talvez nem tudo, talvez não o suficiente, mas era frustrante eu planejar tanto, eu fazer tanto, falar tanto e chegar no fim das contas, não consegui nada, não conquistei nada. Eu ficava por uma semana inteirinha fazendo tudo aquilo que eu tinha planejado, sério. Eu já tentei fazer planilhas, agendamento, eu tenho um aplicativo até hoje no meu celular dos planejamentos que eu fazia, sabe? Ele me alertava e tudo, e nada adiantava, gente, nada adiantava mesmo. Assim, me sentia bem exausta mesmo. Às vezes eu acho que a procrastinação, ela deve ter alguma coisa assim mais profunda. Talvez um significado ou um problema emocional. De qualquer jeito, em resumo da ópera, né? E também um dos motivos pelo qual eu escolhi esse título é que se a procrastinação já me impediu muito de ser disciplinada, de ter constância nas coisas e de desenvolver hábitos bons, porque até hoje eu não sei por que eu não desenvolvi nenhum hábito bom, sério. Eu tô pensando até em fazer um vídeo sobre hábitos que eu gostaria de ter mesmo desenvolvido desde que eu era criança. E não foi por falta de aviso, viu, gente? Mas quando você não quer, quando a pessoa não quer, não tem quem obrigue, né? Se nada funciona comigo, então eu vou precisar me colocar realmente à prova para ter apenas duas escolhas na minha vida. Ou eu vou ter que mudar, ou eu vou perder tudo.
A presença dos meus pais foram fatores muito importantes para que eu tomasse essa decisão tão repentina, porque pode acreditar quando eu digo que eu vou perder tudo, eu não tô brincando. Em muitos momentos os meus pais me disseram muitas vezes: Esther, eu vou te dar 2 escolhas. Você tem 1 mês, ou você vai fazer isso, ou você vai deixar tudo para trás e vai voltar e permanecer da maneira como você tá. Ué, se você não quer mudança, então você vai voltar, vai ficar onde você tava. Os meus pais, eu não sei nem como dizer essas palavras, mas eles foram muito sábios nesses momentos, porque tanto comigo quanto meu irmão, eles não precisaram dar nenhum outro meio a não ser as palavras para nos castigar de certa forma, porque quando a gente se via em uma situação onde eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo, eu estou tentando mudar, eu estou tentando fazer diferente, ter disciplina, mas não está adiantando, só que você não está tendo um pensamento de urgência ou simplesmente alguém para te dizer a verdade de que não existe nada a não ser Deus, lógico, e nem ninguém que vá te fazer mudar a não ser você. Me pergunto quando foi que eu tive tanto essa noção de urgência. Quando foi que eu notei? Quando foi que eu percebi, que eu parei? Talvez foram os vídeos, talvez foram os meus pais olhando para mim e falando assim: olha, eu vou te dar 1 mês para você mudar. Se isso não acontecer, você vai voltar para casa, vai deixar tudo lá e vai viver como você quer viver. Entende? Aí você fica se sentindo culpado, você fala: cara, mas esse não era meu sonho. Não era isso que eu queria. Eu queria estudar, eu queria viajar, mas as suas ações não estão mostrando isso. Você não está mostrando comprometimento, você não está mostrando responsabilidade, nem confiança para os seus pais ou para as pessoas ao seu redor, para que, sei lá, alguma coisa vai mudar, entendeu? Eu tinha visto um vídeo há muito tempo atrás de um cara falando que ele tinha um colega, que esse colega dele, eu não lembro exatamente, assim, todas as nuances, todos os detalhes da história dele, mas pelo que eu me lembro, e o que é mais importante, é que esse amigo dele, ele tinha um sonho, ele tinha um desejo de vida, porém ele era uma pessoa que usava drogas, que bebia, ele estava num trabalho simples ali, né, cotidiano, tendo uma rotina comum, mas claramente não era um trabalho que recompensava ele da maneira que deveria. Não sei se vocês conseguem me entender. Ele claramente não estava tendo respostas positivas e obviamente também não era o sonho dele. Então, assim, apesar de ele estar em uma vida ali simples, o que, entre aspas, não é um problema, fecha aspas, mas ele tinha sonhos, ele tinha um desejo maior. E esse cara do vídeo que falou isso, ele podia ver nos olhos dele essa força de vontade. Porém, o tempo passou, ele foi embora e ele não sabe mais sobre esse cara. Agora a gente se pergunta, será que alguma coisa aconteceu? Será que ele mudou? Talvez força de vontade é realmente a única coisa necessária que a gente precisa para mudar? Porque eu acho que não. Eu posso dizer isso por conta própria, porque a minha força de vontade, o meu desejo de mudar, era tanto que eu já tentei inúmeras vezes, mas os meus pais não viam, os meus colegas não viam, as pessoas ao meu redor não viam, às vezes eu não via. Eu não percebi, mas quantas vezes eu não me frustrei constantemente enquanto deitava na cama ou enquanto tinha um momento em silêncio, quantas vezes eu evitava de ter um momento em silêncio comigo mesma com medo de tanta frustração, sabe? De saber que, Esther, você não fez nada, você não conquistou nada. E assim, não é só você, né? Claro, são as pessoas ao seu redor também. Várias coisas acabam nos acusando, né? Mas, Esther, onde você quer chegar com tudo isso? É o seguinte, eu tô dando aqui um choque de realidade. Vamos usar o exemplo daquele menino. Vamos dizer que o trabalho dele não era o trabalho dos sonhos. O salário dele era mínimo, quase não pagava as coisas necessárias para a vida dele.
ele tinha muitos sonhos e desejos e se frustrava porque nada disso se realizava ao seu sonho. Ao invés disso, ele olhava para o lado e o amigo dele já era um empresário. O primo dele já estava casado, tinha 2 filhos, estava realizando o sonho com o amor da sua vida. Ele olhou para o outro lado e o irmão dele já era um médico. Ao contrário, ele se olhava no espelho todos os dias e ele não precisava dizer nada para o seu cérebro captar e entender tudo. Eu não realizei nada. Eu não fiz nada do que eu prometi hoje. Já são quase meia-noite, eu ainda não dormi. Não terminei aquele projeto, não gravei aquele vídeo que eu queria, não fui no centro da cidade ver um emprego, não fiz nada. E aí, sabe o que acontece? Inconscientemente a sua estima desce lá embaixo, que ocasiona em uma decepção. E aí todos os dias você fica mais crente que talvez você nunca vai realizar nada, de que você não é capaz, de que a sua inteligência não chega no nível que precisava. Ou seja, você não vai realizar esse sonho. E enquanto erroneamente você fica inconscientemente, acumulando isso na sua cabeça, você acaba acreditando e se tornando uma pessoa frustrada lá na frente porque não realizou os seus sonhos. Entende? Então é tudo uma bola de neve. Tudo isso são consequências que se agravam e tudo porque em algum dia você não acreditou no poder do seu cérebro. Claro, mas é tudo uma situação hipotética. Poderia ter sido a minha vida ou a sua. Mas já que isso ainda não aconteceu, vamos acordar um pouco para a vida, né? A nossa força de vontade, ela não é suficiente se não houver ação. Ela não é suficiente se não houver uma decisão. As nossas conquistas, elas são feitas de decisões, feitas por nós todos os dias. É isso que Deus ensina pra gente. No final das contas, a sua mãe, a sua namorada, o seu irmão, o seu pai, eles não vão poder fazer por você. Mas fulano me ajuda com a minha faculdade. Mas ciclano me ajuda com a mensalidade do meu apartamento. Isso tem algum problema? Não. Mas isso também mostra que lá na frente, em algum momento, eles não vão poder continuar te ajudando, entende? Eu também estou usando aqui uma alusão. Eu não estou falando só da sua faculdade ou só do seu apartamento. Mas seja lá quem esteja te apoiando, ou sei lá, às vezes são palavras grossas, às vezes te machuque, mas prefira a verdade e ela vos libertará. Porém, por mais bem que façam essas palavras, por mais que eles estejam querendo de todas as formas te ajudar, eles não vão poder fazer mais do que você. Isso também foi uma coisa que eu aprendi com os meus pais. Eles fariam de tudo para pagar minhas mensalidades, para me colocar em um lugar bom, para que eu pudesse realizar esse meu sonho. Mas imagine a decepção, você chegar na sua casa com uma nota ruim, porque você não se esforçou o suficiente. E aí todo o esforço deles vai pro lixo, simplesmente assim, porque você não deu o devido valor. E as coisas, quando elas não têm o mínimo de excelência, elas não permanecem, entende? É aquele cara que ganhou a empresa do pai, se ele não souber administrar uma empresa, ela vai falir, simples assim. Mas se um dia eu chegasse pros meus pais com notas ruins, quase sendo expulsa, com a mensalidade super atrasada, eles simplesmente olhariam para mim e diriam: então você vai trancar aquela faculdade, vai voltar para casa, vai trabalhar das 8 às 6 da noite e pode ficar mexendo no seu celular, fazer o que você quiser até um dia você casar e dar um jeito na sua vida. Isso doeria muito mais em mim do que se eles tivessem simplesmente, sei lá, se irritado, sabe? Gritado mesmo, falado poucas e boas. Ao mesmo tempo que era tudo do que eu precisava. Essa urgência, sabe? Esse despertar era tudo do que eu precisava para entender que as coisas dependiam de mim, que eu tinha que fazer alguma decisão, entende? Mas Esther, eu não consigo. E se você não consegue, quem que vai conseguir por você? O que você quer? O que você vai fazer então? A primeira coisa, então, que você precisa entender nesse sentido, para você querer mudar, é a urgência. Se você não tem pessoas que possam te dizer isso, que possam te acordar nesse sentido, espero que esse vídeo tenha te feito alguma utilidade. Pelo menos na história do menino lá, eu acho que
Deu para entender um pouquinho. Em segundo lugar, se desafie. Se você não consegue mesmo, se você já tentou de tudo, então, meu filho, quer saber de uma coisa? Pega as suas coisinhas, entendeu? Abre o seu computador. Ah, mas eu não sei o que eu quero fazer. Pega qualquer coisa, alguma coisa que você se dá bem. Ah, mas eu não me dou bem em nada. Então, alguma coisa fácil, meu filho. Pega alguma coisa, história. Se inscreve lá. Faz a matrícula e comece a estudar. Se desafie, pegue um Airbnb. Ah, meu sonho é viajar. Vende as suas coisinhas aí que você não precisa. Pega um Airbnb, uma semana em algum lugar diferente. Alguma coisa tem que mudar ao seu redor para que a sua mente possa acompanhar. Não tem coisa melhor para você mudar do que um lugar novo, do que um lugar estranho, pessoas diferentes, ambiente estranho. Eu não me sinto preparada até hoje para morar sozinha, mas eu vim porque eu precisava realizar um sonho.